Então, vamos lá. Agora sim, nós estamos no nosso primeiro encontro. O primeiro encontro foi uma introdução sobre a vida espiritual e a vida de santidade. Eu queria perguntar para vocês, né? O que ficou para vocês do nosso primeiro encontro? Vamos lá. Não ficou nada? Ficou vago, ficou. Eu preciso de uns momentos para pensar. Para mim. Vamos lá. Aquecimento do cérebro, vamos lá. Bom, eu, depois que, nossa, tá, eu pensei muito sobre o que o senhor falou, né, das almas vítimas, que eu achei muito bacana. Procurei depois um pouco sobre os santos, né, que foram alma vítima. Procurei mais ou menos, né, eu descobri alguns, mas achei muito bacana. Tipo, caraca, que grande vocação mesmo. De, tipo, sofrer por Jesus. Aí eu vi também o filme que o senhor mandou de Santa Diana Galvani e falei, caraca, que santidade. Achei muito bacana. É impactante, né? A vida de certos santos é muito impactante. Nossa, cada vez que eu escuto histórias de santos é para ficar com o coração na mão, né? Eu penso, nossa, como chegaram a essas experiências, né? Muito bem. Lua, Gabriel, o que ficou para vocês? Padre, para mim ficou muito assim do princípio do homem, né? Que o homem ele foi deteriorado pelo pecado original e por Jesus Cristo nós tivemos a salvação e poder ter esse desejo do céu, né? Eu acredito que fora de Jesus a gente não teria esse benefício de santidade também. Então, o que ficou muito para mim nesse primeiro encontro, né, é o chamado realmente individual de cada um, onde Jesus ele olha no coração de cada um de nós e nos dá a vocação assim individual mesmo, assim bem individual. Então isso ficou muito marcado para mim essa primeira aula, né, esse chamado individual de cada um e que com esse chamado a gente pode assim não apagar completamente, mas a gente pode com a graça de Deus, suprir tudo aquilo que o pecado original deixou em nós, né? Não só o pecado original, mas quanto os pecados também. Então, acho que isso ficou muito claro, né? Da vocação e também da santidade. Muito bom, fenomenal. É muito bom a gente pensar isso, né? Que sim, houve um pecado, nós estamos sofrendo as consequências disso, mas a superabundância do amor de Deus ultrapassa os limites do próprio pecado. Né? Talvez isso nós não consigamos ainda experimentar, mas se Deus quiser, vamos ter essa graça. Deus nos vai conceder esse dom. E para você, Lua, o que ficou lá do nosso primeiro encontro? Ficou a questão também do pecado, de como a mancha do pecado original até hoje reflete na gente, em que a gente tem essa mancha, e quanto mais a gente peca, mais essa mancha aumenta. E também de como a gente é miserável em simplesmente Jesus sendo tão misericordioso com a gente simplesmente fala não para algumas coisas que, sim, vão ser boas, só que a gente não tem noção do quanto vão ser boas. Maravilha, fenomenal. Tomara que hoje nós cresçamos a nossa esperança, né? Sobretudo a esperança sobrenatural, de que Deus tem algo maravilhoso para nós, que nós ainda não experimentamos e nós ainda não sabemos o que é.
Do nosso curso, nós vamos tratar, sobretudo, 7 capítulos, que possivelmente vamos anexar um 8º capítulo do curso básico, não? O de hoje vai ser dividido em 2 partes, né? O que é a vida espiritual, a gente tratar de entender o que significa a vida espiritual. Depois nós vamos ver os horizontes da vida espiritual, ou seja, aquela parte da vida espiritual que poucas vezes se fala, mas é o que nos enche de esperança, o que faz com que a vida cristã seja algo extraordinário, maravilhoso, incrível, fenomenal, mais desejável do que qualquer outra coisa na face da terra. Então nós precisamos ampliar os nossos horizontes do que nós já conhecemos. Tá? Esse vai ser o capítulo 2. No 3, nós vamos preparar-nos para a vida de oração e tratar de perseverar nela. Uma coisa nós sabemos aonde nós queremos ir, outra coisa nós conseguimos ir até lá. Então vamos precisar batalhar na vida de oração. O 4, a vida espiritual no Reino Cristo. Provavelmente muito disso você já conhece, nós vamos repassar aquilo que você já conhece e ver de talvez focar mais naquilo que vocês não conhecem tanto. 5, algumas verdades da vida sobrenatural. Não vamos falar tanto de mistérios, mas sobre a vida espiritual da parte sobrenatural. Né? 6, métodos e devoções da vida espiritual. Aí vai ser muito mais concreto. E, finalmente, o 7º, que talvez é aquilo que nos enche mais de esperança, é o progresso na vida de oração. Ou seja, a vida mística. Aquilo que talvez Deus nos conceda nessa vida, quem sabe. Com muito desejo do nosso coração e muita misericórdia de Deus, pois pode ser que seja para nós, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, essa é a perspectiva do nosso curso. Tá? Eu vou estar enviando o material pouco a pouco para vocês, porque eu não consegui fazer tudo. Então, a minha ideia inicial era hoje já poder enviar todo para que vocês pudessem imprimir. Mas eu vou mandar para vocês as primeiras 14 páginas e o demais, conforme eu for terminando, aí eu mando para vocês, ok? Maravilha, vamos lá, sem mais delongas, né? O que é a vida espiritual? Na vez passada, eu fiz essa pergunta para vocês. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, mas eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro, nós vamos falar sobre a inabitação. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Inabitação. Olha só. Esse é um dos maiores presentes que Deus nos trouxe na redenção, né? E nós nem sequer conhecemos ele. Pois é, né? Então, temos que pensar que talvez as nossas catequeses precisam ser mais enriquecidas, né? Porque, olha, Deus, ele veio ao mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se encarnou. Vocês sabem quais são as razões pela qual ele se encarnou? A pergunta é por que ele se reencarnou? Por que Deus se encarnou? Toda encarnação, paixão, morte, ressurreição, ascensão. Sabe por que ele quis vir ao mundo fazer tudo isso? O mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição. O mistério da vida de Jesus, vida, morte e ressurreição. Por que ele quis vir? O principal é para nos redimir do pecado. Né? Muito bem, a salvação. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe.
Jesus se encarnou para nos salvar dos nossos pecados, e aí inclui abrir as portas do céu e que nós possamos outra vez entrar na eternidade. Esse realmente é um grande presente da parte de Deus, porque os céus estavam fechados e nós não podíamos mais entrar na eternidade. Né? Olá, Helena, tudo bom? Bem-vinda! Eu não vou conseguir ficar muito, porque daqui a pouco estou indo para casa, mas... Ai, meu Deus. Tá ok. De todas maneiras, vai ficar gravado e eu passo para vocês depois a parte que você não consiga escutar. Então, Jesus Cristo, ele se encarnou para nos salvar dos nossos pecados. Essa parte todo mundo sabe. Mas tem um segundo motivo que é igualmente importante e talvez mais importante do que esse primeiro, porque esse segundo motivo, Deus viria ao mundo, inclusive, se nós não tivéssemos pecado. Qual será esse motivo? Alguma ideia? Bom, vou dar umas pistas para vocês. Vamos ver se vai ser pista ou se vai complicar ainda mais. Adão e Eva, quando eles foram criados perfeitos. Então, eles tinham um perfeito equilíbrio da sua natureza, coisa que nós não temos. Né? Então, a sua inteligência e a sua vontade comandavam completamente o seu ser. Então, tudo aquilo que eles decidiam, eles podiam fazer, porque eles não tinham limitações dos seus sentimentos, das suas paixões, porque os sentimentos e as paixões e as emoções estavam completamente submetidos à sua inteligência e à sua vontade. Hoje não é assim, porque nós sentimos a rebelião dos nossos sentimentos, das nossas paixões, das nossas emoções, né? O que eu chamo de rebelião da periferia, né? Quer dizer, a parte mais periférica do nosso ser quer se rebelar contra o nosso controle central, que é a nossa inteligência, a nossa vontade. Ou seja, nós estamos sujeitos a um ataque de ira. Por exemplo, né, se alguém vem e pega as nossas coisas sem permissão, ou você está dirigindo e toma uma fechada, né? Você tem aquele pensamento de se Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Né? Não é exatamente isso que nós pensamos quando essas coisas acontecem. Né? Ou se de repente nós estamos andando na rua e somos atacados por uma matilha de pastores alemães, né, que vem contra nós, né? Nós temos um ataque de pânico. Nós não vamos ficar tranquilamente parados dizendo, calma aí, cachorrinho, peraí. Então, quer dizer, nós não temos perfeito domínio sobre as nossas emoções, as nossas paixões. Adão e Eva sim tinham. Então, eles eram perfeitos. Eram tão perfeitos que eles podiam estar nus. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, né, que eles estavam nus, significa exatamente isso, perfeição. Quer dizer, o corpo de um não era uma ameaça para o outro, não desatava a paixão sexual. Por quê? Porque ela estava completamente submetida à capacidade de amar e ao intelecto. Então, eles eram perfeitos. Mas se eles eram perfeitos, por que eles pecaram? Essa é uma pergunta para vocês. Onde a gente peca porque a gente é imperfeito, a gente se sente atraído por uma coisa que talvez a gente não consiga dominar perfeitamente, a gente acaba tomando a decisão equivocada e pum, a gente peca. Mas eles eram perfeitos, né? Por que Adão e Eva pecaram? Porque eles foram tentados? Eles foram tentados, sim, mas se eles eram perfeitos, eles podiam simplesmente dizer, olha, senhora serpente, a sua proposta é muito boa, mas eu sinto muito, nós não vamos aceitar. O
que será que estava no coraçãozinho deles que se transformou em uma tentação que eles acabaram caindo nela? Seria o desejo de quando a serpente disse a eles que seriam como Deus? É esse desejo. Esse desejo. E lembrem-se que Deus tinha plantado várias árvores no jardim do Éden que simbolizavam tudo. Então, eles podiam fazer tudo. Todo o universo, toda a natureza estava à disposição deles. Era um presente de Deus para eles. Isso era o símbolo do jardim do Éden. Então Deus diz para ele: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tudo é de vocês. Menos uma coisa. Está vendo aquela árvore ali? Não? Era a árvore da ciência do bem e do mal que estava plantada no centro do jardim. Vocês não podem comer dessa árvore, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Esse era o único mandamento que Deus deu para eles. Essa árvore, logicamente, era um símbolo, né? Não era uma árvore que estava lá com uma fruta. Isso era o símbolo de algo que eles não podiam fazer. Eles podiam fazer o que eles quisessem, menos uma coisa. Eles não podiam ser Deus. Porque Deus é um só. Deus é o Criador. Deus é o onipotente. Deus é o infinito. Então, por definição, Deus só pode ser um. Então, eles não podem ser Deus. Contudo, esse pensamento para eles era uma tentação. Era um desejo. Um desejo. Eles queriam ser como Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos dentro do nosso coração essa atração infinita por Deus. Então eles sentiam isso, esse desejo de ser como Deus, mas não podiam ser. E aí aparece a serpente e diz que eles podiam. E eles acabaram acreditando no desgraçado. É claro que o que Adão e Eva fizeram é injustificável, porque Deus é infinito, eterno, é o Pai deles. Como é que eles foram acreditar num fulano que estava passando por aí? Mas eles acreditaram. Essa tentação só foi uma tentação porque, no fundo, eles estavam com esse desejo no seu coração. Eles realmente desejavam ser Deus. Mas talvez vocês estão com um pensamento: puxa vida, talvez Deus seja injusto. Como é que Deus semeia no coração deles o desejo de ser Deus, sabendo que eles nunca iam poder ser? Olha que maldade de Deus. Será que é uma maldade de Deus? Tudo isso que eu falei para vocês é uma pista. Eu não sei se ajudou mais ou piorou, deixou a coisa mais complicada. Lembrando a pergunta, né? Adão e Eva, eles eram perfeitos, né? Então, por que eles pecaram? Pense nos nossos pecados. Por que nós pecamos? Qualquer tipo de pecado. Gabriel falou por causa da fragilidade humana. Aí eu falei, acho que a gente é burro. Bom, também é verdade. Mas essa fragilidade, essa burrice, precisa ter algo prévio, né? Algo prévio, senão você não peca. Por que você peca de gula, por exemplo?
estou dizendo que vocês pecam, hein? É só um exemplo hipotético. Uma pessoa que peca de gula. Nada, que tá. Uai, tá sendo zoiudo, olha uma coisa e, tipo, já tá satisfeita, mas deseja comer mais. Deseja! Exatamente! É o desejo! É o desejo que nos leva a pecar. É o desejo de algo que nós não temos, mas que também é proibido. É o desejo. E isso é o que estava no coração de Adão e Eva. Eles tinham o desejo. Qual o desejo? De ser Deus. E esse desejo estava mais ou menos controlado até que veio a tentação. Ou seja, o demônio veio e fez a proposta direta. E então aquele desejo se juntou com a proposta e eles pecaram. Eles desejavam ser Deus. Isso seria uma grande maldade se Deus nunca nos desse esse dom. Mas acontece que Deus já tinha planejado dar esse dom a nós, só que não tinha revelado a Adão e Eva. Era um presente secreto. Só que eles não quiseram esperar. Eles quiseram usurpar e pecaram. Então, tudo isso para responder a primeira pergunta que eu fiz, né? Por que Deus se encarnou? Nós vemos que são dois motivos. O primeiro motivo vocês já responderam, que é porque ele veio para nos redimir dos nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Ok. Então, qual é o segundo? Depois de tudo isso que eu contei para vocês. Bom, padre, eu acredito então que esse segundo ponto de Jesus ter vindo, né, é para nos ensinar a ter controle sobre esse desejo, não sei. Exatamente, é para que nós possamos ser Deus. Jesus nos veio dar o presente que ele queria dar a Adão e Eva, que Adão e Eva quiseram usurpar, querer ser Deus. Jesus, ele veio para permitir que nós possamos ser Deus. Olha, não estou falando nenhuma heresia, hein? Não queiram me queimar depois numa fogueira. É verdade, Deus se encarnou para que nós pudéssemos ser Deus. Ou seja, Deus se fez homem para que o homem pudesse ser Deus. Mas nós precisamos entender bem o que significa essa expressão, né? Porque nós não vamos ter todos os atributos de Deus. Nós vamos poder experimentar e viver a vida de Deus. Ou seja, a essência de Deus. O que Deus tem de essencial nós vamos poder, mas não por natureza, vai ser por participação. Isso é muito importante, porque a natureza divina é uma só. Só Deus é Deus. Mas ele, por sua onipotência, ele pode nos fazer participar da sua natureza divina. Então, hoje nós vamos tratar de entender o que é essa participação. O que é essa participação? Explicando rapidamente o conceito de participação, pois imaginem uma fornalha ardente, dessas assim lá daqueles fabricantes de espadas, não? Sabem, aquelas fornalhas que eles metiam a espada lá dentro para que ela ficasse toda incandescente, depois tiravam para bater na bigorna, não? Para fazer com que aquele ferro se transformasse em aço. Então imagine assim, aquela fornalha ardente, temperatura 1000 graus. Aquilo está ardendo, né? Daí você é uma pobre espada fria, gelada, né?
E ainda mais é inverno, está lá fora, né? Um pedaço de ferro frio. Esse ferro nunca vai ser como fogo. A não ser que você meta a espada dentro dessa fornalha. E deixa ela lá. E então aquele ferro começa a aquecer tanto que ele fica incandescente, fica brilhando de calor. Ele tem as mesmas características do fogo, mas ele não é fogo. O ferro, ele não pega fogo. Então, ele não está queimando, mas ele está participando das características do fogo. Então, naquele momento, enquanto a espada está dentro da fornalha, ela está participando das características do fogo. Ela está incandescente. Esse é o conceito de participação. Algo que não é nosso, mas ao entrar em contato íntimo, nós começamos a participar das características disso com o qual nós entramos em contato íntimo. E esse com quem nós vamos entrar em contato íntimo é Deus. É Deus. Nós vamos participar da natureza de Deus. Então, esse presente que Deus nos deu é para nós. E isso se dá através da inabitação. Por isso que nós começamos falando da inabitação. Isso é muito importante para a gente poder viver plenamente a vida espiritual. É um conceito que é teológico, talvez um pouco árido, difícil de entender, mas é fundamental. É fundamental para que nós possamos compreender o que acontece que na nossa vida espiritual nós podemos desfrutar de Deus. A inabitação, o que é? É que através do batismo, Deus vem morar dentro de nós. Através do batismo, Deus vem morar dentro de nós. Então é inabitação. Deus mora dentro de nós. E realmente é uma morada. É uma presença de Deus. Só que aqui se dá algo que é contraditório. Né? Porque nós demos o exemplo de que para que o ferro pegue as características da fornalha, ele entra dentro da fornalha. Né? Eu pego a minha pobre espada, geladinha, né? E coloco lá dentro da fornalha. Então, pega as características desse fogo. Mas quando a gente falou do conceito da inabitação, falamos ao contrário. É Deus que entra dentro de nós. Mas pensem comigo, se Deus é infinito, como é que ele vai caber dentro de nós? Ao entrar Deus dentro de nós, na verdade somos nós que entramos dentro dele. Porque Deus é infinito e nós somos só esse pedacinho de ferro. Então, quando nós falamos Deus habita dentro de nós, é uma metáfora. Porque, na verdade, somos nós que habitamos dentro dele. Contudo, para o nosso entendimento, Deus habita dentro de nós. Então, é como se nós fôssemos um sacrário. É óbvio que quando Cristo está dentro do sacrário, Cristo é muito maior do que o sacrário. Aquela caixinha de metal está contendo o mundo inteiro. E não só o mundo inteiro. Muito mais do que o mundo. Porque é Deus. Então, a nossa pobre mente agora já
já explodiu, né? Como que ele entra dentro do sacrário, mas ele é o universo inteiro e além do universo ele é Deus, então é o sacrário que está dentro dele. Pois é, são conceitos muito difíceis da gente entender. Mas talvez para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor, nós podemos falar de graus de presença de Deus. Existem graus de presença de Deus em todas as coisas. Então, o grau mais light, mais leve, mais comum é a presença de Deus por criação. Então, quer dizer, Deus está presente em todas as coisas, em todas as partes, porque Ele é o Criador. E ao criar, Ele está presente na sua criatura, porque se Ele não tivesse, essa coisa não existiria. Então, essa caneta que você está usando para escrever, tem Deus nela. Porque se não tivesse, a caneta não existiria. E a camisa que você está usando, e a cama que você está sentado, e o ar que você está respirando, e todo o ambiente onde você está. Deus está em todas as coisas. Por quê? Porque Ele criou. E Ele só cria as coisas nele mesmo. Então, Ele está presente em todas as coisas, porque se em alguma coisa Deus não estiver presente, essa coisa não existe. Mas esse é o grau de presença de Deus, entre aspas, mais light. Existem graus de presença de Deus mais potentes. Então, Deus está presente em nós, mesmo antes do batismo. Por quê? Se lembram? Eu já falei. Gênesis 1. Porque ele criou a gente, né? Porque Ele criou a gente, esse é o grau por criação, mas nós, como seres humanos, temos um grau superior de presença de Deus do que todas as outras coisas. E todos os outros seres, inclusive os animais. Por sermos imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus já estava dentro de nós. Por isso somos seres espirituais, imortais. Uma vez que nós começamos a existir, não vamos morrer jamais. Ou seja, vai haver a separação do corpo e o espírito, mas o nosso espírito não morre. Nosso espírito é para sempre, não? Então tem esse grau de presença mais forte, né? Mas depois existe um grau de presença ainda mais forte, né? O terceiro grau, que seria o da inabitação, que é o que nós acabamos de explicar. Deus vem morar dentro de nós e nós dentro dele, né? Então ele está presente em nós. É uma presença maior do que as anteriores. Mas depois dessa, tem uma presença maior ainda. Eu também já falei qual é. Se lembram? Na igreja, aonde? Da Eucaristia. Na Eucaristia, exatamente. Por quê? Porque ele está em corpo, alma e divindade. Corpo, alma e divindade. Ou seja, também está corporalmente presente. A presença eucarística. Mas existe uma presença maior ainda. Qual é essa presença? É a maior de todas. A maior presença é a presença de Deus no céu, né? Exatamente, no céu, na glória, onde
ele está com o seu corpo humano, mas está unido à Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, na sua glória. Então, como vocês veem, todas essas são formas de presenças, mas umas são mais fortes do que outras. Não. A inabitação é uma forma fortíssima, que está orientada à última forma. A última forma. Então, Deus, quando ele se fez carne, ele nos concedeu o dom da salvação, mas também nos concedeu o dom da inabitação. Esse dom também tem um outro nome. Anotem também, porque vocês podem ter escutado por esse nome, que é a divinização. Divinização. Deus fez do homem Deus, divinizou. Nós fomos divinizados. Divinização. Mas agora, me digam, como se dá essa inabitação? Como ele passa a morar dentro de nós? Acredito que no princípio, através do batismo, que a gente recebe as virtudes, mas também nas orações, eu acredito. Então, começa, e isso é muito importante, através do batismo. Sem o batismo não existe divinização e não existe inabitação. O batismo, através desse sacramento tão simples, Deus vem morar através de nós. A nossa alma fica marcada para sempre. Para sempre. Deus passa a habitar dentro de nós. Alguém se lembra qual é o nome da graça que nós recebemos no batismo? Tem um nome muito específico. É a graça santificante. Santificante, exatamente. A graça santificante. É a própria presença de Deus em nós. É uma habitação real. Real. Deus vem habitar dentro de nós através da sua graça, que é a graça santificante. Ou seja, ele transfere algo de si mesmo para dentro de nós. Infelizmente, nós não sentimos nada. É muito bom se nós sentíssemos essa presença de Deus em nós. Mas a graça ela é insensível, no sentido de que todos os dons sobrenaturais, os nossos sentidos não são capazes de perceber. Então, nós recebemos o maior dom que nós poderíamos receber e nós não sentimos absolutamente nada. Que decepção. Pois é. Deus vem morar dentro de nós, nós não sentimos nada. Que coisa! Mas é verdade, Ele está dentro de nós. É a própria presença de nós. Pelo batismo recebemos essa graça pela primeira vez, ela é estável, é a presença estável, permanente de Deus em nós. E essa presença gera em nós um organismo novo. Nós tínhamos falado sobre isso, mas nós vamos voltar a falar sobre isso em outro momento mais para frente. Tá? Graças a esse organismo, nós somos capazes de perceber, de perceber as demais graças e relacionar-nos com Deus. Né? O organismo sobrenatural, né? A graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, mas nós vamos falar sobre isso em outro momento. A partir daí, nós passamos a ser filhos junto com o Filho. Por criação, nós éramos criaturas de Deus. Pela redenção, nós passamos a ser filhos de Deus junto com o Filho. O Filho, com F maiúsculo, adota a nós como irmãos. Então, passamos a ser filhos de Deus também.
Existe uma diferença muito grande entre ser criatura e ser filho. Se não, perguntem para os pais de vocês, né? Qual a diferença de todas as outras pessoas do mundo e vocês? Filho é filho, pô. É um grau superior de pertença. Então, nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós já tínhamos a imagem e semelhança de Deus em nós, né? Mas agora passamos a ser filhos, né? E isso é um dom inestimável, né? Por participação, eu já expliquei para vocês como é que é esse conceito de participação, ou seja, não é algo que nós temos como direito, é algo que é um dom que a nossa natureza não consegue ter, é um dom que a nossa natureza não é capaz de ter, mas que Deus nos quis dar por participação. Ou seja, realmente, Adão e Eva, eles jamais imaginariam que Deus ia dar esse dom. Nem passava pela cabeça deles, porque a natureza não era capaz de recebê-lo. Mas, por participação, Deus permitiu que fosse. Quais são os efeitos? Nós podemos falar aqui basicamente de 2 efeitos para aquilo que nós estamos querendo compreender, e com isso nós praticamente fechamos esse tema, né? O primeiro efeito é a amizade íntima com Deus. Agora nós podemos ser amigos de Deus com uma amizade íntima. Ou seja, o que é uma amizade íntima? Uma amizade interior recíproca. Porque, entre aspas, nós estamos ao mesmo nível de Deus. Antes nós não éramos capazes de corresponder, porque a nossa pobre natureza, o que podia dar para Deus? Agora nós temos o próprio Deus dentro de nós, então Ele nos deu essa capacidade de responder, porque é Ele mesmo que responde. Ele elevou a nossa natureza ao seu nível. Ao seu nível. Então, a partir de agora, nós podemos ter uma amizade íntima com Deus. Né? Vou dar um exemplo besta, né? Vamos supor que você tem um gato. Né? Lua, você tem pet ou não? Não. Então, eu vou usar o exemplo do gato porque ninguém tem. Vamos supor, sabe que aqui no seminário nos deram um gato, né? Então, estamos aprendendo a lidar com um gato aqui. É muito engraçado. Outro dia estávamos em plena missa e alguém soltou o gato. E era na hora da comunhão e entra o gato na capela. Eu estou para comungar e o gato está dando volta nas minhas pernas aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Então, logicamente, consegui comungar tranquilamente e depois já convidei o gato a dar uma volta. Mas suponha que você começa a ter uma amizade aí com o seu gato e começa a contar suas coisas, né? Ah, sabe como é que foi na escola hoje? Nossa, foi muito bom, tá? Eu fiz isso, fiz aquilo, tal, mas aquela minha amiga, não sei o que e tal, e depois esse professor é meio que insuportável, mas essa outra e tal. E o gato lá só te olhando, né? O que o gato está entendendo do que você está falando para ele? Absolutamente nada. Porque ele não está ao teu nível. Ele não está ao teu nível. Ele entende coisas de gato. Ele não entende coisas de ser humano. E por mais que você fale para ele, ele não entende. Esse era um dos principais problemas do pecado original. Nós já não tínhamos capacidade de compreender a Deus, por mais que Deus quisesse nos falar. A nossa natureza estava a nível de natureza de gato.
não exatamente assim, né? Mas pense que nós, igual que o gato, não podíamos compreender o que Deus estava falando. Mas algumas coisas nós compreendíamos. Por exemplo, o gato compreende quando você dá carinho para ele, né? Fica feliz, tal. O gato compreende quando você dá comida para ele, fica mais feliz ainda, mais do que o carinho, inclusive. Compreende quando você dá um tapa nele e diz: não é para fazer aquilo outra vez. Então, se o gato está entrando na capela, eu dou um tapa nele, ele entende que capela não é lugar para gato. Então, ele não vai, provavelmente não vai mais querer entrar na capela, né? Mas é uma linguagem muito básica, né? São coisas muito básicas que você pode transmitir para o gato, né? Conceitos espirituais, contar para ele os teus sentimentos, ele não vai entender nada. Vai ficar te olhando assim com aquela cara de gato e vai ficar por aí mesmo, né? Então Deus, ele queria transmitir tanto do seu amor para nós e nós não éramos capazes de compreender nada, porque éramos como uns gatos diante do seu amor. Não. Ao nos dar o dom da inabitação, da divinização, ele eleva a nossa natureza ao nível da sua. E então nós somos capazes de compreender aquilo que Deus nos quer revelar. Então, o primeiro efeito é esse da amizade. É possível ter uma amizade. Quando nós temos pets, nós falamos: nós somos amigos. Não. Porque para ser amigos, vocês precisam estar ao mesmo nível. Vocês precisam estar ao mesmo nível. E o pet não está ao seu nível. Pode ser um bom companheiro. Beleza. Mas mais do que isso, não vai ser. Deus, ao nos dar o dom da inabitação, ele nos eleva ao seu nível. Então, nós podemos ter intimidade de amizade com Deus. Olha que coisa mais extraordinária. Intimidade de amizade com Deus. E aí vem o segundo efeito, que é a consequência desse, né? Que é a vida espiritual. Finalmente chegamos no nosso tema! Tantas voltas para chegar. Vejam como é importante o dom que Deus nos deu para a vida espiritual. Ou seja, a vida espiritual seria impossível sem que Deus nos concedesse esse dom. Então, Deus nos dando esse dom, ele nos dá acesso à vida sobrenatural. Através da vida espiritual, nós temos acesso à vida de Deus. A vida de Deus, ela é sobrenatural, então nós temos acesso à vida sobrenatural. Sobrenatura, ou seja, a nossa natureza tem um certo alcance, um certo limite, além do qual nós não podemos ir. Isso é o sobrenatural. É aquilo que está sobre a natura, sobre a nossa natureza. E Deus nos concede esse acesso ao mundo sobrenatural. Depois nós vamos explicar melhor como se dá isso. Como que a vida espiritual nos permite esse acesso ao mundo sobrenatural, coisa que a nossa natureza jamais permitiria. Por quê? Porque a nossa natureza só pode dar acesso àquilo que é natural, ou seja, aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. Então, você só consegue ver aquilo que é acessível aos olhos. Nós não conseguimos ver aquilo que não é acessível aos olhos. Ou seja, aí do lado de vocês está o anjo da guarda de vocês e vocês não estão vendo nada. Porque os seus olhos e os meus não são capazes de ver o anjo da guarda, porque ele é espiritual. Não somos capazes de perceber a sua presença, porque ele não tem calor, então nós não percebemos na pele a sua presença, coisa que percebemos se uma pessoa nos toca. Ai, alguém me tocou.
percebemos, né? Mas o espiritual não. Nós não sentimos o cheiro do anjo da guarda. Ele não tem cheiro. Então, Deus, ele nos dá, através desse dom da inabitação, a capacidade de poder ter acesso ao mundo sobrenatural. Muito bem, esse foi o nosso tema de hoje. Eu vou mandar para vocês as 14 páginas, mas não leiam tudo. Vamos ver. Tudo que eu expliquei para vocês está até a página 8. Até a página 8. Ok? No tema que eu vou mandar para vocês, vai ter 2 parábolas. Olha, eu não sou como Jesus. Jesus fazia umas parábolas muito boas. Eu inventei umas parábolas para poder explicar um pouquinho a vida sobrenatural. Eu queria que vocês lessem e vocês me contassem o que vocês entenderam das 2 parábolas no nosso próximo encontro, para eu saber se a parábola serve para alguma coisa ou não, porque talvez vocês vão ficar mais enrolados ainda do que a própria explicação do tema, então a parábola não serve para nada. Então, sem eu contar para vocês a parábola, eu quero que vocês leiam e aí vocês me contam no próximo encontro o que vocês entenderam. Então, a primeira parábola é a parábola da menina, o rei e a joia mágica. A menina, o rei e a joia mágica. E a segunda parábola é o velho computador e a nuvem. Então, depois vocês me contam o que vocês entenderam da parábola, das 2 parábolas, né? Depois a gente até pode fazer um resumo, mas essas parábolas são para a gente compreender um pouco, tratar de compreender um pouco melhor o que significa a inabitação e o dom que Deus nos deu. Esse dom, meus queridos, é o ponto de partida da vida espiritual. Conforme nós valorizamos esse dom, nós valorizamos a vida espiritual. E a vida espiritual, nós precisamos de muito desejo para querer levar avante a vida espiritual, porque são coisas que vocês não experimentaram ainda. São coisas que talvez não nos chamam a atenção, justamente porque nós ainda não fizemos a experiência. E talvez essa é a parte mais dramática da vida espiritual. Deus primeiro pede a fé, depois ele dá o dom. Ou melhor, ele já deu o dom, mas nós não experimentamos ele. Então ele pede a fé para que ele mesmo faça com que esse dom dê frutos, e aí sim nós vamos experimentar. Nem sempre imediatamente. E por isso precisa da perseverança. Então a vida espiritual, ela, entre aspas, é ingrata. Porque outras coisas nós experimentamos a expectativa antes, né? Então, se eu digo para vocês, olha pessoal, estão todos convidados e eu tenho passagem e tenho hotel para vocês em Cancún. Uhul! Imediatamente eu já sei o que vocês estão imaginando, pô. Então você já está pensando em tudo aquilo que você já conhece sobre Cancún, então gera uma expectativa e um desejo. Nossa, seria muito bom poder ir para Cancún, passar umas férias lá, uma semana, no hotel na praia, assim, nossa, o Caribe, aquele mar, ilhas, barcos, nadar com tubarão-baleia, descer até os recifes de coral, ver os peixinhos, tipo o Nemo e tal. Olha quantas coisas maravilhosas, né? Comida mexicana, os tacos. Tudo isso nós começamos a pensar com só a palavra Cancún, né? Mas aí quando a gente fala da vida espiritual, não vem nada.
Se nós tivéssemos acesso a pelo menos uma faísca do que significa a inabitação, a gente desejaria morrer hoje mesmo. De verdade. De verdade. Se nós tivéssemos um mínimo, uma microconsciência do que significa o que aconteceu dentro de nós, dentro do batismo, a gente ia querer morrer agora mesmo. Deus me leva já. Eu não quero mais ficar nesse mundo. Eu não aguento mais. Tal é a maravilha que está aqui dentro. Já está aqui dentro. Mas nós não percebemos. E nós vamos perceber isso pouco a pouco, na medida que nós formos crescendo na nossa vida espiritual. E vai ser todo um processo que talvez vai durar toda a nossa vida. Mas não nos desanimemos, porque Deus vai ter presentes, diversos presentes em diversas etapas da nossa vida. Então, essa nossa primeira aula é sobretudo para que nós tomamos consciência do grande dom que Deus nos fez e para que nas nossas orações nós já tratemos de conversar com Ele sobre isso. Para que Ele mesmo vá colocando em nós esse desejo. Eu quero descobrir qual é essa maravilha que está aqui dentro e que eu não tenho ideia do que é, porque eu não me sinto atraída por ela. Eu não sinto, nós não sentimos isso. Nós não sentimos, isso não é sensível. Mas, através do desenvolvimento da vida espiritual, nós vamos ir experimentando isso mesmo que Deus nos deu ao início da nossa vida. Dúvidas, comentários, reclamações, departamento de reclamações? Muito bem. Vocês conseguiram ver um filme de história de santos? Sim? Não? Lu, o que aconteceu? Tempo, padre. Faculdade pesado. Bom, vai vendo pouco a pouco. Não espera para conseguir um tempo para ver tudo, porque às vezes esse tempo nunca chega, mas dá para ver, sei lá, 15 minutos, daí depois outros 20 e tal. Maria Gabriel, qual que vocês viram? Eu vi o Lição do Cinema da Aldani, porque sei um pouco mais, então vamos ver. E também era um pouquinho mais rapidinho, e eu também estava com uma semana muito corrida. Aí eu não consegui achar. Ok. Tá bom, então tomara que consigam ver um filme. Aí eu mandei para vocês o link do Santa Teresinha, mas pode ser qualquer outro. Eu acho interessante o dela, porque a santidade dela é muito simples. A santidade dela é muito simples, né? Então, esse vai ser o caminho no desenvolvimento da espiritualidade que nós queremos. Nós vamos seguir o caminho de Santa Teresinha, que é o caminho da simplicidade, justamente porque é fácil. O próprio nome já diz, né? O caminho da simplicidade. Então, talvez ver o filme dela pode ajudar, né? E também pode ajudar porque os pais dela também são santos e as irmãs, ainda que não são canonizadas, também fizeram um caminho de santidade. Então, é uma família, né, que está num caminho de santidade. Então, fica aí essa dica. Eu mandei para vocês o link, aí está no YouTube, dá para ver, é gratuito. Então, fica aí essa sugestão para que vocês possam assistir aí a vida de Santa Teresinha e tomara que possam ler, então, essas 8 páginas iniciais. Aí tudo que vocês vão ler já foi explicado, então fica mais fácil para vocês compreenderem os conceitos e, sobretudo, deem uma olhada nas 2 parábolas. Eu quero ver até que ponto a parábola ajuda a entender o conceito ou não. Daí vocês me contam aí no próximo encontro
o que vocês entenderam da parábola, das parábolas, e depois a gente já entra na segunda parte, que é o início da vida espiritual. Beleza? Fenomenal! Pois estamos unidos na oração. Contem sempre com as minhas orações. Estou rezando particularmente por vocês que têm esse grande desejo de crescimento na vida espiritual. Mas, por favor, não se esqueçam desse Pobre Padre nas suas, porque também preciso bastante das orações de vocês. Tudo bem, vou dar a bênção para vocês, então.